No episódio 5 e 6 de House of the Dragon, a gente viu a Alicent Hightower se tornando uma das personagens mais ativas aí na trama da série. E por conta disso eu resolvi trazer um vídeo contando toda a história da Rainha dos Verdes, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e se você gosta da cor verde e de muita intriga, esse vídeo é pra você, porque hoje a gente vai contar toda a história e fazer uma breve análise aí sobre a Alicent Hightower. E esse vídeo aqui é um vídeo a pedido da galera que acompanha o canal, porque o pessoal comentou que eu tava fazendo muito vídeo só sobre os negros, o que é mentira, porque o terceiro vídeo mais visto do canal é sobre o Sir Criston Cole, então não é só vídeo sobre os negros, mas realmente talvez estivesse faltando aí um vídeo que falasse mais aí sobre os verdes descaradamente, então trouxe aqui um vídeo sobre a Alicent. E a ideia desse vídeo aqui é trazer um pouco da história da Alicent, se baseando especialmente nos livros, né, no livro Fogo e Sangue, e comparando com o andamento que a gente teve até agora na série, e não vou mentir, é bem parecido. Chegar no momento em que eu vou falar spoilers, né, porque eu vou falar um pouco da continuidade da história dela, e daí fazer uma breve análise sobre a personagem, sobre como eles estão construindo na série, porque por mais que os acontecimentos sejam bem parecidos, me parece que eles estão colocando algumas intenções diferentes na personagem, então vale uma análise aí. Então eu vou deixar nos capítulos aqui do vídeo para vocês poderem navegar da parte sem spoilers, com a parte com spoilers, da parte de análise e tudo mais, para vocês ficarem bem à vontade aí, porque esse vídeo vai provavelmente ter alguns spoilers aí, mas vai estar aqui nos capítulos ou na descrição, então dê uma olhada lá. Bom, a Alicent Hightower, ela aparece na história de Westeros quando ela tinha mais ou menos 15 anos, quando ela é levada para a corte lá em Porto Real junto com seu pai, o Sir Otto Hightower, que ia servir como mão do rei Jaehaerys I, né? Então o rei que antecede o Viserys. E nessa época, com 15 anos, a Alicent é descrita no livro como precoce. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Se é aquele papo de, nossa, você é tão madura para sua idade, que os caras metem, ou se é porque ela era muito bem apessoada com 15 anos, participava das coisas na corte, porque de fato ela cuidava do rei Jaehaerys I. Então basicamente aquilo que a gente vê ela fazendo na série, né, cuidando do Viserys, dando banho nele, ajudando ele a lidar com as feridas e tudo mais, ela fazia com o rei Jaehaerys, né, ela lia muito pra ele e realmente ia buscar coisa pra ele, alimentava ele, dava banho, todo esse pacote completo. Então ela era realmente muito participativa, tanto que o rei Jaehaerys falece enquanto a Alicent está lendo pra ele um livro, né, que é a história antinatural do Septão Bath, né, então ela estava realmente já presente aí nessa rotina de cuidar do rei. Eu acho que eles resolveram transpor isso ali pra série, né, porque os acontecimentos que a gente vê ali do Viserys não rolam muito no livro, né, da doença dele e tudo mais. Também vale mencionar que, assim como acontece com a Rhaenyra e outros personagens ali da corte de Porto Real durante essa época, existe a figura do Cogumelo, que é o cara que escreveu aí seus relatos, né, o testemunho de Cogumelo sobre esse período da Dança dos Dragões, e assim como ele tinha comentários maldosos, né, e polêmicos sobre quase todo mundo da corte, ele tinha sobre a Alicent também, e ele vai dizer várias coisas sobre ela, inclusive que ela fazia mais do que só cuidar do rei Jaehaerys I. Mas assim como boa parte das coisas que a gente pode descartar do Cogumelo, o rei Jaehaerys parecia ter uma relação, na verdade ele já estava bem definhando, né, mas ele parecia ter uma relação bem fraternal com a Alicent, tanto que ele começa a confundir ela com as filhas dele, né, ele começa a chamar ela de Saera, né, que seria uma das filhas dele que já tinha ido há algum tempo, então ele tinha essa relação mais afetuosa, né, realmente nos últimos dias ele achava que a Alicent era mesmo a filha dele, que tinha retornado e tal, então ele estava bem delirante, e realmente confundia ela como uma filha. Não que isso significa muita coisa para um Targaryen, né, mas enfim, o relacionamento deles parecia bem fraternal. Fato é que depois aí da morte do Jaehaerys, o Sir Otto continuou como mão do rei Viserys. Só que esse é um período difícil por Sir Otto, porque as pessoas começam a achar ele insuportável, porque ele realmente tinha algumas pretensões aí de poder e já era um cara meio manipulador. Inclusive, uma das primeiras desavenças que ele tem é com o Daemon, como a gente também vê lá na série, e o Cogumelo diz que isso também teria a ver com a Alicent, porque ela também teria tido algum rolinho com o Daemon, o que parece extremamente improvável perto do que a gente já viu na série, no desenrolar da história também, mas começa a ter esses rumores, e fato é que o Sir Otto realmente era aquele cara que estava ali manipulando as coisas para tentar ganhar um pouco mais de poder e influência para ele, né? Isso começa a incomodar todo mundo,
menos o Viserys. Porém, quando a Alicent faz 18 anos, ela é escolhida pelo Viserys, né, em prol da Laena Velaryon, para ser a nova rainha, né? Até o livro fala que, como a gente viu na série, né, o Viserys não era um cara muito decidido, ele sempre levava em conta muito os conselhos das pessoas que estavam ao redor dele, era um cara bem influenciável, né? Por isso que o Otto estava lá, mas ele sentiu que a decisão de tomar uma nova esposa tinha que vir dele, e ele realmente vai lá contra todo mundo e escolhe a Alicent, né? E as pessoas começam a acusar cada vez mais de que a Alicent teria sido levada pra corte só por conta disso. O que também não seria muito estranho, porque até no começo da Guerra dos Tronos, a gente vê que existia um plano do Renly com o Sir Loras Tyrell, né? Pra levar a Margaery também lá pra Porto Real, pro Robert trocar a Cersei por ela, né? Então não seria um plano tão fora da caixinha aí do Sir Otto se ele tivesse planejado isso desde sempre, né? Fato que acontece, né? Que a Alicent acaba se casando aí com o Viserys assim que a esposa dele falece. E mais uma vez o Cogumelo também dizia que ela também já teria se relacionado com o Viserys antes deles casarem, enquanto a rainha Aemma ainda era viva e blá blá blá. Mas enfim, isso não é comprovado porque o Cogumelo é o Léo Dias de Westeros. Nos livros, a Rhaenyra e a Alicent, elas não eram tão amigas quanto eles mostram ali na série. Elas se davam ligeiramente bem, tanto que no dia do casamento a Rhaenyra, é dito, né, que a Rhaenyra serviu o vinho pra Alicent, a Alicent beijou a Rhaenyra, chamou ela de filha, né, e tava todo mundo numa festa, né, clima familiar bom e tal. Então, a princípio as coisas estavam ok entre elas e entre esse núcleo familiar. Porém, a Alicent teve muitos filhos muito rápido, né? Numa sucessão de tempo muito rápida. Ela teve o Aegon, a Rhaelena e o Aemond, né? Num período de tempo muito curto. Mas isso não fez com que o Viserys mudasse, né? A sucessão ali da Rhaenyra, né? O que começou a causar um certo conflito entre elas. Tanto que, de fato, assim como aconteceu ali na série, é isso que faz o Sir Otto ser mandado embora, né? Do cargo de mão do rei, né? Porque ele estava realmente tentando pressionar o Viserys para mudar a sucessão em prol do Aegon, né? Porém, ele vai embora, e uma coisa que talvez a série não tenha deixado tão clara é que muitos apoiadores da Alicent permanecem na corte com ela, né? Então, desde esse primeiro momento da saída do Otto, né, pra Torre Alta, muita gente tá ali na corte, muita gente apoia a Alicent, muita gente apoia, né, a reivindicação do Aegon como, né, herdeiro, né, assim como a gente vê ali no segundo episódio, né, no terceiro episódio, né, que é o Aegon, segundo seu nome. Realmente tem muita gente que de fato achava que o Aegon tinha que ser rei mesmo. Isso já acontece desde esse primeiro momento aí, quando a Alicent começa a ter filhos, mas o Viserys não muda a sucessão da Rhaenyra. Bom, como a gente viu também na série, eventualmente a Rhaenyra é obrigada a se casar com o Laenor, né? E as tensões entre elas começam a crescer cada vez mais porque as duas disputavam um lugar ali na corte. Eu acho que isso também ficou um pouco mais claro nesse episódio 6. As duas tentavam ter mais influência sobre o Viserys e tentar chamar para si ali a responsabilidade de primeira dama do reino, basicamente, né? Então elas estavam sempre nesse embate de influência e de poder. Achei que o sexto episódio trouxe isso de uma forma muito clara. Outro inimigo que a Alicent conquista, né, só por ter alguns filhos, é o próprio Daemon, né, que diz que aquela cena em que ele bate no mensageiro ali nos degraus, nos livros ela acontece quando ele recebe a mensagem de que o Viserys estava se casando uma segunda vez, né, então o mensageiro vai levar essa notícia do casamento e o Daemon espanca ele até ele quase morrer. Porque ele realmente sabia que se o Viserys tivesse mais filhos, ele ia mais lá para baixo na linha de sucessão. Então o Daemon pega uma antipatia muito natural pelos filhos da Alicent por conta disso, né? Porque cada um deles coloca ele mais atrás na linha de sucessão. Uma coisa que a gente também ainda não viu acontecendo na série, então talvez aqui já dê pra dizer que começa aí a parte com mais spoilers, é que no 5º aniversário de casamento, né, entre a Alicent e o Viserys, é quando acontece o fatídico momento de que a Alicent vai para essa festa vestindo um vestido verde, e a Rhaenyra chega nessa festa de uma forma bem dramática, usando as cores, né, negro e vermelho, para dizer que ela era realmente a herdeira dos Targaryen, para colocar ali muito claramente, né, com esse símbolo de que ela representava a família e o reino, e a partir desse momento que as pessoas começam a chamar o partido de cada uma delas, né, de verde dos negros, né? Então os apoiadores da Alicent, os verdes, e apoiadores da Rhaenyra, os negros. Uma coisa que eu percebi é que eu acho que na série
talvez não role esse momento icônico dos verdes e dos negros. Talvez seja realmente uma coisa que vai acontecendo bastante tempo, porque até o episódio 5 a Alicent estava sempre usando vermelho, né? E agora talvez ela só use verde, que é o que aconteceu nos últimos 2 episódios, né? Então no final do episódio 5 e no episódio 6 ela tá usando sempre verde. Então talvez seja uma coisa um pouco mais discreta, por assim dizer, né? A Rhaenyra vai aparecer cada vez mais só de preto e a Alicent cada vez mais só de verde, né? Pra ficar bem marcado, em vez de ter esse momento clássico. Mas aquela cena no casamento já foi meio que... Na cena do casamento a Alicent chega de verde, né? Mostrando que ela realmente assumiu o lado dos Hightower e tal, mas a Rhaenyra tava de branco. Não foi o que eu esperava desse momento icônico, né? Eu quero ver cada uma de um lado, né? Isso que eu quero ver. Vale mencionar aqui alguns pontos interessantes. O primeiro é que antes do Sir Criston Cole passar pro lado dos verdes, ele tinha aquele bom relacionamento com a Rhaenyra e era até o escudo juramentado dela, né? E nessa época a Alicent já falava pro Viserys que talvez tivesse algum tipo de relacionamento entre o Sir Criston Cole e a Rhaenyra, pelo menos isso nos livros, né? Tanto que ela diz que o Sir Criston Cole mantinha os inimigos da Rhaenyra longe, mas quem mantinha o Sir Criston Cole longe da Rhaenyra. Então ela já estava falando esse tipo de coisa ali no ouvidinho do Viserys. Também tem o fato de que é a Alicent que propõe pro Viserys casar o Aegon com a Rhaenyra, né? Então não é o Sir Otto, como acontece ali na série. Nos livros foi a própria Alicent que fez aí essa proposta e o Viserys considerou, mas achou melhor não. Tanto porque tem uma diferença muito grande de idade, né, entre a Rhaenyra e o Aegon, e pelo fato também de que os dois não se davam muito bem já nessa época. Bom, assim como acontece na série, né, a Alicent toma o Sir Criston Cole pro lado dos verdes e como seu escudo juramentado no casamento do Laenor com a Rhaenyra, né, num contexto um pouco diferente que eu já falei no vídeo do Sir Criston Cole e no vídeo sobre o Laenor e o Harry Strong, né, mas durante o casamento tem um torneio, né, e o Sir Criston Cole acaba matando o Sir Joffrey de fato, mas durante o torneio, e também acaba quebrando a clavícula do Sir Harry Strong, né, que ele era chamado de quebra-ossos e passa a ser chamado de ossos quebrados, né, depois desse embate com o Sir Criston Cole. E ninguém gostou, né, diz que todo mundo ficou meio horrorizado com a violência do Sir Criston Cole, e só a Alicent realmente gostou, defendeu o Sir Criston Cole e chamou ele para escudo juramentado. A rivalidade entre os verdes e os negros, ela realmente começa a se aprofundar cada vez mais quando a Alicent tem o seu quarto filho, né, o Daeron, que nasceu com os traços valerianos, assim como os outros 3, enquanto a Rhaenyra estava ali no seu terceiro filho e nenhum deles tinha esses traços, do mesmo jeito que a gente vê ali no episódio 6 da série. A Alicent também começa a levantar aí o rumor e o boato de que os filhos não seriam do Laenor e sim do Harry Strong, né, o que começa aí esses murmurinhos dos filhos da Rhaenyra serem bastardos, provavelmente foram começados pela Alicent também. Bom, nos livros, lá em 120 depois da conquista, que provavelmente é uma época um pouco diferente da série, o Laenor acaba falecendo, né, ele é morto numa briga com a amante dele, né, numa feira. Agora eu não me lembro se em Deriva Marca ou Pedra do Dragão, mas rola o funeral dele, né, e todos os Targaryens vão lá, né, ou pra Deriva Marca ou pra Pedra do Dragão, desculpa, eu não lembro, justamente para atender ao funeral e tudo mais, e lá estava a Vhagar, né, que era o dragão da Laena, que tinha falecido pouco tempo antes e que estava lá. E o príncipe Aemond, ele não era o único, né, a única criança Targaryen que não tinha sua montaria. Então ele resolve escondido tentar montar a Vhagar, né, acaba conseguindo, mas é visto pelos filhos da Rhaenyra que reclamam, porque todos eles eram proibidos de chegar perto da Vhagar, né. Nisso começa uma discussão entre o Jacaerys e o Aemond, né, eles começam a brigar, o Lucerys está lá também, ele acaba puxando o punhal e se mete no meio da briga e arranca o olho do Aemond, né. Inclusive a briga se intensifica, né, vai pro fight mesmo, quando o Aemond chama os filhos da Rhaenyra de Strong, né, deixando claro aí que ele achava que eles eram bastardos, aí começa a briga mesmo. A Alicent ficou extremamente furiosa com essa situação. Ela pede pro Viserys que um dos olhos do Lucerys também fosse arrancado, que o Viserys nega, falando que isso era uma completa loucura, e provavelmente vai ser a cena mais icônica da série, né, da primeira temporada, que é a Rhaenyra segurando a mão da Alicent com a faca, falando, agora eles sabem quem você realmente é, que eu tô louco pra ver essa cena, acho que é no próximo episódio. Mas enfim, foi isso que rolou, e a partir daí, o Viserys ainda tentava, né, fazer com que os filhos dele e os netos dele se dessem mais ou menos bem,
mas a partir daí ele desiste, né, fazendo com que a Rhaenyra vivesse só em Pedra do Dragão com seus filhos, e a Alicent só em Porto Real, e baixa uma lei, também impede que qualquer um fale sobre a possibilidade dos filhos da Rhaenyra serem bastardos, e enfim, a partir daí não tem mais volta entre as duas famílias, e esse é quase o pontapé inicial para a Dança dos Dragões. Quase. O rei Viserys acaba falecendo dormindo numa noite qualquer lá de 129 depois da conquista. O servo dele, que encontra o corpo do rei morto, vai avisar a Alicent, que manda prender o servo num dos quartos lá para ele não contar para mais ninguém. Ela vai até o Sir Criston Cole e eles chamam um pequeno conselho para falar sobre o que eles iriam fazer a partir daquele momento. Esse momento é bem emblemático na história de Westeros porque ele é chamado de Conselho dos Verdes, que é onde eles basicamente decidem não avisar a Rhaenyra e começar a se preparar para coroar o Aegon II e se preparar para a guerra. Durante esse conselho, só uma pessoa ali foi leal à Rhaenyra, né, que foi o Lord Leman Bisbury, né? Ele falou, né, sobre o juramento que todos os lords tinham feito em prol da Rhaenyra, que eles deveriam seguir, né, o desejo do Viserys de tornar a Rhaenyra rainha. Diz que o Sir Criston Cole puxa a espada, corta a garganta dele num golpe só e ali encerra as discussões e todo mundo que estava presente passa a apoiar o lado dos verdes. Eles vão até o Fosso dos Dragões, onde o próprio Sir Criston Cole coroa, né, o Aegon II como rei. Tanto que o Sir Criston Cole passa a ser chamado de Fazedor de Reis depois disso. E a própria Alicent tira a coroa da cabeça dela e coloca na filha, né, na Rhaelena, que era esposa do Aegon II, né? Ela coloca na Rhaelena e chama ela de minha rainha, beija ela. E ali estão coroados, supostamente, os novos reis e rainha de Westeros, né? Pelo menos os reis verdes, né? Vale mencionar também que durante esse conselho, o Aegon não queria a coroa para ele. Ele diz que ele não tinha interesse de usurpar a irmã dele, né? Porém, a Alicent fala que para a Rhaenyra tomar o poder e realmente consolidar a posição dela, ela teria que matar o Aegon e matar os filhos dele também, né? Que ela não teria outra opção. Muito parecido com o discurso que a Alicent faz agora no episódio 6 pro Aegon, naquela cena maravilhosa dele na janela. Então é isso que ela fala para ele durante o conselho e convence ele a reivindicar a coroa para si. Nesse momento, o Sir Otto Hightower volta a ser irmão do rei, né, já que ele é avô do Aegon, e isso faz com que a Alicent se mude, né, para a Torre da Mão. E por que isso é interessante? Porque a Torre da Mão é onde vive, né, a mão do rei e a família dele, e ela é um lugar menos protegido do que a Fortaleza Vermelha, né, do que a Fortaleza de Maegor, na verdade, né, que é onde fica o rei em si. E a Rhaelena ia visitar a Alicent, né, e o Sir Otto com bastante frequência durante as noites para levar os netos da Alicent para ver ela e tudo mais. E como esse lugar era menos protegido, foi lá que entraram o Sangue e o Queijo, que foram 2 agentes enviados pelo Daemon, né, para acertar as contas, já que nesse momento o Lucerys já tinha sido morto pelo Aemond, né, na batalha lá em Ponta Tempestade, quando o Aemond se vinga pelo olho montado no Vhagar e mata o Lucerys e o dragão dele, né. O Daemon jurou vingar essa morte, né, e falou um filho por um filho, e o Sangue e o Queijo invadem, né, a Torre da Mão e acabam matando, né, o herdeiro, né, o príncipe Jacaerys, que era o filho mais velho da Rhaelena, né. Isso deixa a Rhaelena completamente desnorteada e ela nunca mais vai ser a mesma, né, até a morte dela no final da dança. E isso também deixa a Alicent bastante chocada, né. A partir daí, a Alicent acaba perdendo um pouco do protagonismo durante a dança. Isso porque o próprio Aegon, o Aemond e o Sir Criston Cole assumem aí o comando, né, das forças dos verdes, e eles começam a ter mais predominância, porque aqui começa a se falar mais das batalhas e tal, e a Alicent fica em Porto Real e não participa muito. Porém, quando a Rhaenyra eventualmente toma Porto Real, né, ela manda prender todos os apoiadores dos verdes, inclusive a Alicent. É dito que a Alicent foi presa com algemas de ouro, e a Rhaenyra manda matar todo mundo que era do Conselho dos Verdes, né, o Sir Otto, né, o Lord Lannister, que é torturado para falar onde estava o tesouro da coroa. Todo mundo é morto, né. Só a Alicent que é mantida viva pela Rhaenyra. A Rhaenyra diz que faz isso em honra ao nome do pai dela, porque um dia o pai dela já tinha amado a Alicent, então em memória dele, ela não ia matar ela, viu? Rhaenyra tendo um ato legal. Ou podia ser também porque a Rhaenyra queria ver a Alicent viva pra ela sofrer muito, mas isso a gente só vai saber mais ou menos na série, né? Os inimigos vivos. Pra ver a vitória. Enfim, fato é que, eventualmente, a princesa Rhaelena acaba surtando de vez e ela se suicida, né? O que faz com que a Alicent fique completamente arrasada. Diz que ela rasga as roupas dela quando ela ouve falar sobre isso, e ela fica completamente transtornada.
A Rhaenyra acaba falecendo antes da Alicent, né? Bem antes, inclusive. Porém, isso não traz nenhuma satisfação para a Rainha Verde, né? Porque ela acaba vendo todos os filhos dela morrendo durante a dança, né? Vários deles de forma bastante violenta, né? E acaba perdendo o pai, o marido e todo mundo mais. E fica sozinha viva lá na Fortaleza Vermelha. Na verdade, a única parente que fica viva da Alicent é uma neta dela, né? A Jaehaera Targaryen, que acaba se casando com o Aegon III, filho da Rhaenyra, com o Daemon, né? Porque o Aegon III que assume a coroa depois da dança, e para selar a paz entre os verdes e os negros, ele se casa com a Jaehaera e dão fim aí a vários anos de conflito. Pra selar a paz entre os verdes e os negros. Que verde. Não sobrou ninguém, todo mundo morreu, mas enfim, selou a paz. Eventualmente, a Alicent ficou presa nos seus aposentos até o fim da vida dela. Ela tinha como única companhia uma septã e algumas servas, e é dito que ela falava bastante consigo mesma, chorava muito, ficava muito sozinha, e é interessante que dizem que ela passou a desgostar bastante da cor verde. Lá em 133 depois da conquista, o que seria 2 anos, 3 anos depois da Dança dos Dragões acabar, a Alicent acaba falecendo de uma doença, que é a febre de inverno, e ela morre e tem fim aí a Rainha dos Verdes. Mas é interessante pensar que os reis Targaryens continuaram de uma linhagem, né, da junção do sangue da Alicent com o sangue da Rhaenyra, né. Esse foi o resumo aí da história da Alicent. Agora a gente pode falar sobre a análise do personagem dela na série. Porque, por mais que vocês possam ver, né, que foi tudo mais ou menos parecido dos eventos que aconteceram até aqui, eu acho que a Alicent, eles colocaram uma camada a mais nela que me desagrada um pouco. A Alicent, ela é um personagem muito interessante. Ela faz parte de um plot de personagem feminino, de um tropo de personagem feminino, que eu gosto muito. Que é essa personagem feminina que ela é muito forte e resistente, sem necessariamente precisar lutar e sem ser necessariamente má. Porque a Alicent, ela consegue usar a influência dela e o poder dela de estratégia, de inteligência para manipular as ações do reino, né? É diferente até da Cersei, que tá mais no tropo da personagem mais maquiavélica, mais vilã mesmo. Eu acho que é diferente da Rhaenyra e da Daenerys, né? Que tem essa coisa de ser muito... Embora não lutem, né, fisicamente, elas são muito aguerridas, muito imperialistas, por assim dizer, e também é diferente de um tropo de personagens da Brienne, da Arya, que lutam realmente, né, de espada na mão, ou da donzela perdida, estilo Disney, né. A Alicent, ela fica ali bem no meio termo, assim, de ser um pouco maquiavélica para os inimigos dela, mas também de ser uma pessoa muito determinada e de certa forma líder, né, para os aliados dela, né. Então eu não consigo achar que a Alicent é um personagem má. Pelo menos nos livros, né? Quando eu paro pra pensar na Alicent, que tá defendendo a reivindicação do filho dela, pra mim faz sentido. Porque, de fato, a sugestão da Alicent de casar a Rhaenyra com o Aegon era o ideal. O Viserys deveria ter pensado melhor nisso. Isso teria realmente apaziguado muito as situações. Mas no momento em que a Alicent fala pro Aegon, a Rhaenyra vai te matar pra garantir a reivindicação dela, eu acho que isso é relativamente plausível, assim. Porque a gente vê esse tipo de problema acontecendo na história de Westeros. A gente vê que os Lords já queriam o Aegon no poder antes mesmo do Viserys morrer, né? Então provavelmente teria esse conflito. A gente vê isso com os Blackfyres muitos anos depois, né? O Daemon Blackfyre, ele fica anos, depois de ter sido legitimado, de ter a espada Blackfyre, ele fica anos na dele, até que um dia ele resolve pegar em armas contra o irmão dele, o Daeron, que era o herdeiro legítimo. Então, a Rhaenyra sempre ia viver com essa sombra do Aegon, que tinha dragões, que tinha ovos de dragão, então talvez realmente ela mandasse matar ele para garantir a coroa dela. A Rhaenyra poderia fazer isso. Então, a Alicent que defende a reivindicação do filho é uma Alicent que eu gosto. Agora, o que me incomoda um pouco na série é que eles colocaram uma camada de moralismo na Alicent que eu não gosto muito e que tá ali pra fazer a Alicent virar um pouco uma vilã. Quando a gente vê aquela cena dela conversando com o Sir Criston Cole no 6º episódio, falando que eles precisam de decência porque os filhos da Rhaenyra seriam bastardos, mas logo depois aparece o Aegon, né, na janela ali, né, se divertindo, é uma clara forma da série falar assim, a Alicent tá pedindo decência, mas isso não existe, ela só tá sendo conservadora, porque a decência pros filhos dela ela não exige. Ela exige decência da Rhaenyra porque ela teve filho bastardo, mas ela se associa com um cara que manda matar queimados o pai e o irmão. Fica chocada, mas não faz
nada sobre isso, sabe? Então a série colocou a Alicent como uma personagem hipócrita, né? Que tem esse moralismo sobre si, mas que aquilo é só uma camada de falsidade, sendo que ela só quer manipular. Parece que a Alicent é muito ressentida. Eu já tenho dito isso em alguns outros vídeos e tal, que parece que na série a Alicent é uma personagem ressentida. Ela pegou um ódio da Rhaenyra, assim como o Sir Criston Cole, assim, né? O Sir Criston Cole foi rejeitado, ele pegou um ódio mortal da Rhaenyra. A Alicent, não sei se foi rejeitada pela Rhaenyra também, ou a Rhaenyra traiu ela de uma forma que só a Alicent que entende como que isso aconteceu, e se sentiu revoltada e ficou inimiga mortal da Rhaenyra, né? Então, essa camada de moralismo que eles colocaram na Alicent, eu particularmente não gosto. Espero que eles mudem isso, espero que eles deixem a Rhaenyra. Eu sou bem pró Rhaenyra, de tudo que acontece na dança, eu sou mais do lado dos negros mesmo. Mas eu queria ver mais a Rhaenyra também como uma personagem mais ambígua, né? Como uma personagem que comete erros, que toma decisões ruins, que toma decisões também baseadas em hipocrisias. Eu queria ver essa ambiguidade na Rhaenyra também. E ver a Alicent mais nessa figura de apoiar a reivindicação do filho, porque isso parece mais plausível, né? Sem muito essa camada de moralismo, que não faz sentido nenhum ali em Westeros, né? Em Porto Real, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que a Alicent é uma das personagens mais interessantes da dança. Eu espero que a série também mantenha o protagonismo dela, apesar dos livros diminuírem o protagonismo da Alicent. Espero que a série mantenha, que faça ela ser mais ativa, mais participativa. Espero muitas cenas icônicas aí. E é isso, eu acho que também essa nova atriz, né, que é a Olivia Cooke, esqueci o nome agora, mas essa atriz mais velha da Alicent deu uma carga mais pesada pra ela também, eu achei isso bem legal. Gosto dessas disputas de poder da Rhaenyra com a Alicent, acho bem interessante. Espero que isso continue. E é isso, eu acho que a Alicent é uma personagem muito legal de conhecer na série, o jeito que eles também deram alguns traços de humanidade nela, no começo, quando ela tava sempre nervosa, sempre quebrando ali a unha, depois quando, enfim, ela fica mais poderosa ali, participando do pequeno conselho, tomando decisões junto do Viserys, até manipulando um pouco o Viserys. Eu acho tudo isso legal, só não queria ver muito esse moralismo que ela tem ali, né? Mas enfim, espero que a série corrija um pouco disso, e deixem nos comentários o que vocês acham da Alicent, se tem outro personagem que vocês gostariam de ver uma biografia, da Rhaenyra, do Aegon II. É que tem muitos personagens que não são tão explorados assim na dança, por mais que eles sejam importantes, talvez só a série traga mais coisas sobre eles. Mas deixei nos comentários sugestões de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham da Alicent, dos verdes, dos negros, da série e tudo mais que eu vou estar sempre lendo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. E também obrigado por todo mundo que me apoiou na minha crise das nomenclaturas, obrigado a todo mundo que apoiou nos comentários aí, falando que quem fica corrigindo os outros nos comentários do jeito que fala é chato, é realmente chato mesmo. Então obrigado aí a todo mundo que apoiou. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.